Olá, gente. Olá para você que está vendo esse vídeo, que seja pelo YouTube, pelo Facebook. Meu muito obrigada desde já, tá bom? Gente, o motivo desse vídeo é sobre um que eu gravei aí, soltei no Facebook e aqui no YouTube, e deu o maior problema, né? Que é sobre o ídolo romano chamado Jesus. Gente, eu respeito vocês, eu até entendo, né, a revolta de vocês, tá? Eu também fui evangélica, eu também fui devota de Jesus, tá bom? Mas, infelizmente, é a realidade que eu falei, tá bom? Você não precisa acreditar, mas é isso mesmo. E eu queria fazer uma pequena reflexão com você aí, que ficou revoltado comigo, e com quem mais vê o vídeo, tá bom? É o seguinte, gente, quando o Criador proibiu lá o pessoal, o povo dele, o povo de Israel, para comer alguns tipos de carne, e a principal ali, se eu não me engano, foi o porco. E a gente sabe que aquilo ali já foi um alerta dele, que ele sabia, a gente sabe que o nosso Criador sabe tudo. Ele sabia que um dia iam inventar um ídolo romano, fabricado por mãos humanas, e iam colocar ali para o povo adorar, iam colocar no lugar do sacrifício do filho dele, né? O filho dele, Yeshua, ou Yahushua, como chama, ia ser tudo bem preparado e ia enganar muitos, se não a quase todos, né? E foi o que aconteceu, tá? Aí a gente para pensar e analisa, já é uma coisa pra gente ficar alerta, não é mesmo? Aí outra coisa, o nome Jesus, né? Quando você tira, se não me engano, o J e o E, ele fica sus. Sus, esqueci agora, é em latim, se é, não sei, bom, também não interessa se é no latim, no grego, aramaico, hebraico, espanhol, francês, português, significa porco. E tem uma outra tradução também que significa cavalo. Aí eu te pergunto, meu irmão e minha irmã, faz sentido o nome do filho do dono do mundo, o salvador da humanidade, ter no meio do nome dele, ali camuflado, não tão camuflado assim, um significado absurdo desse que é porco? Você acha mesmo que faz sentido? Hein? Não importa a língua, gente, não importa. Eu acho assim, se tem um significado de porco ou de cavalo, não importa se é no dialeto africano, se é no português, se é no aramaico, se é no latim, não tem que ter, gente, isso não faz sentido. Não faz sentido. O nome do Filho do Criador, o nosso Salvador, aquele que morreu na cruz, jamais pode ter um significado absurdo, nojento desse porco no nome dele, ou que seja no meio, ou que seja no final, ou que seja no princípio, não importa. Será que não dá para vocês entenderem que teve aí toda uma armação, né? Sabe qual é o nosso problema, principalmente do povo evangélico? A gente subestima muito o diabo. Sabia que a gente subestima a inteligência dele? Ele foi muito inteligente, mas se a gente parar para pensar, ele não foi tão inteligente assim. A gente aqui não pensa. A gente aqui não pensa, porque não faz sentido, gente, pelo amor de Deus. Aonde que o nome do Filho do Criador pode ter no meio do nome dele o nome porco? Não pode. E aí vem o Natal, que é uma festa pagã. Todo mundo, quase todo evangélico já ouviu falar pelo menos uma vez na vida que o Natal é uma festa pagã. É tanto que muitas igrejas proíbem o uso da árvore de Natal dentro das igrejas. Por quê? O significado lá dessa árvore de Natal é que eles faziam orgia embaixo da árvore. O símbolo da árvore de Natal é por isso. Só que não é só a árvore, meus irmãos. A festa em si, ela é pagã. Ela foi criada de uma maneira bem feita para fazer a gente colocar no lugar
do nosso Salvador, Yeshua ou Yahushua, o Filho do nosso Criador, que veio e fez todo o sacrifício pela humanidade, colocar no meio sem que a gente percebesse. Tá entendendo? Não é muito difícil da gente entender. É só a gente parar para pensar e ligar as coisas, sabe? Mas se você tem tanta dúvida assim, ora, faz igual eu fiz. Eu orei. E o Criador me mostrou em visão o nome. Então, o nome é uma blasfêmia. Ah, não, imagina se Deus ia deixar a humanidade esse tempo todo iludido. Não foi o Criador que deixou. Sabe aquela passagem da Bíblia que o meu povo perece por falta de conhecimento? O problema não está no Criador, o problema está na gente. A gente não lê a Bíblia como deveria, né? Muita gente, principalmente no cristianismo, lê a Bíblia para falar bonito na igreja, né? E aí, José foi não sei o que, jogou no calabouço, e foi não sei o que e tal. E aí depois, assim como Deus fez com José, que te tirou lá, tirou ele do abismo, e vai fazer com você. É isso. A gente não lê a Bíblia para entender as coisas, as mensagens do Criador. Esse é o grande problema. Isso quando lê, porque eu também não lia não, viu? Não lia de jeito nenhum. Por exemplo, a coisa do dízimo. Eu fiquei revoltada. Mas revoltada com quem? Com o povo que me fez pagar a vida inteira dízimo e me ameaçando, dizendo que se não pagais, e do que me roubais e tal. E eu ia lá, eu digo, é verdade, porque eles diam só a parte que interessava. E a primeira vez que eu peguei a minha Bíblia e li o capítulo inteiro, eu vi que não estava falando de mim. Estava falando dos exploradores da fé, do povo de Deus. Eu queria bater a minha cabeça na parede de raiva. Mas de raiva deles? Não, de mim, a culpa foi minha. A gente não se interessa, a gente não se importa. A gente só quer ir para a igreja para buscar a bênção. Todo dia a gente vai buscar a bênção. A gente não está interessado em entender as coisas. A gente não está interessado em se aprofundar na palavra do Senhor. Quando a gente ouve alguém falar alguma coisa, a gente já abre a boca, já vai falando que é anátema, que a Bíblia fala que no final dos tempos ia aparecer, que enganaria até os eleitos. A gente não sabe nem quem são os eleitos. Você sabia que muita gente não sabe quem são os eleitos? Não sabe, a gente não sabe. Por quê? Porque a gente foi programado a vida inteira. A gente é um bando de papagaio que repete aquilo que a gente foi programado para falar. Muitas coisas que eu repeti a minha vida inteira no cristianismo, hoje em dia eu parei para pensar e vi que não faz sentido para mim. Eu só repetia porque eu ouvia falar. Só isso. Tá bom? Então vocês me desculpem, gente, mas a gente tem que ter mais um pouco de cuidado com essas coisas. A gente tem que orar, a gente tem que buscar o Senhor, né? A gente tem que parar com esse negócio de ficar atrás de, né, bota a Bíblia embaixo do braço e aí vai para a igreja todo dia e volta do mesmo jeito e chega lá, pula e fala em mistério, e fala, enrola a língua de todo jeito e cospe para todo lado e chora. Quando chega em casa, liga a sua televisãozinha, vai assistir seus programas e tudo começa, tudo continua do mesmo jeito. A gente não tem interesse nenhum em buscar entendimento, de buscar o Senhor. A gente acredita em todo mundo que fala com a gente, né? A gente chega em qualquer lugar, entra em qualquer igreja, deixa todo mundo colocar a mão na cabeça da gente, não sabe nem quem é que está colocando, sabe? Se o povo mandar você subir num poste e se jogar lá de cima, a gente se joga, né? Porque o homem de Deus, a mulher de Deus, o profeta usado por Deus mandou, e quando o profeta manda, a gente obedece, e essa coisa toda. E aí fica desse jeito. E ainda me xingaram, né? Sem nem ao menos parar para pensar, já vai xingando as pessoas, sem saber, sem procurar orar, jejuar em prol dessa causa, para depois vir. É uma pressa danada para responder e dar nisso aí, tá? Então aqui no YouTube eu já desativei os comentários, ninguém vai me xingar aqui, desativei para todos os vídeos, tá bom? Mas no Face eu vou deixar por um tempo. Eu ainda não vou desativar os comentários. Mais para frente talvez eu desative, eu tire os comentários, tá? Mas eu gostaria, irmão, com toda a humildade, tá? Pare para pensar um pouco, sabe? Raciocina.
Tem coisa que sabia que tem coisa que a gente não precisa nem orar. Basta a gente pensar e ligar as coisas, a gente consegue entender. Faz sentido a gente, no dia 25 de dezembro, comemorar o nascimento do Filho do Criador, comendo muita carne de porco? Não é estranho isso? Quem inventou isso? Por que tanta carne de porco no dia 25 de dezembro? Por que o Criador bateu tanto na tecla da carne de porco lá atrás, dizendo, olha, a carne de porco deixa vocês impuros? Que porco será que ele estava falando? Hein? Diz que teve um maluco aí que sacrificou um porco no altar, né? Eu não sei se foi a igreja católica. Por que será que ele sacrificou um porco? Não é estranho? Não é muito estranho isso? Ai, mas o nome de Jesus repreende demônio, porque eu já vi o demônio sair com tudo, meus irmãos, pelo amor de Deus. O nosso Criador, ele é misericordioso. A gente viveu no engano a vida inteira. O nosso Criador, ele não tem pressa. Ele é o dono do tempo, ele está no controle de tudo. Até quando parece que ele perdeu o controle, ele não perdeu, ele nunca perde. Então ele deixou, né, esse tempo todo. Eu já fui curado em nome de Jesus, quer dizer, eu imaginava que era no nome dele, né? E agora eu sei que não foi no nome dele. O Criador me curou porque ele sabia que eu era inocente. Ele sabia que a pessoa que orou por mim, a minha mãe mesmo orou por mim por um problema de gastrite que eu tinha muito sério. Em nome de Jesus, a minha mãe não sabia, eu também não sabia, né? A minha mãe já orou para expulsar demônio em nome de Jesus, o demônio já saiu, tá bom? A minha mãe sabia tudo, o Criador sabia de tudo isso, ele é generoso, ele é bom. Só que agora é tempo da gente abrir a mente, é tempo da gente entender o porquê que ele permitia tudo desse jeito. Nós estamos vivendo outros tempos, a gente tem que pensar. Eu fico horrorizada quando eu vejo pastores, e eu não estou falando de pastores com pouco entendimento, né, semi-analfabetos ou analfabetos. Eu estou falando de pastores estudados, pastores até com faculdades, pastores cheios de teologia, e dizer que não tem problema não. A pessoa vai perguntar, pastor, e esse negócio? Não, o Senhor, ele sabe, né? Eu não vou continuar chamando de Jesus porque eu sei que ele não é porco. Meu Deus do céu, digo, como é que pode fazer sentido na mente desse povo, meu Deus? Porque assim que eu comecei a pensar e a ligar as coisas, já começou a perder o sentido isso. Eu já vi que esse camarada, esse personagem do dia 25 de dezembro não pode ser o Filho do Criador. Ele não é o meu Salvador. O meu Salvador é Yahushua. É Yeshua, não, mas é a tradução do nome que eles traduziram, porque foi para o latim, para o grego. Você sabia que o nome ele não foi traduzido, ele foi trocado? Não, ele não foi traduzido. Você sabia que o nome do Filho do Criador, o nosso Salvador, se fosse para ser traduzido para o português, deveria se chamar Josué? Ou Yeshua, eu já ouvi falar isso. Tem um professor de hebraico que ele fala isso. Então, por que não traduziram para o português do jeito certo? Por que inventaram Jesus? Por que colocaram ali o porco e deram uma pequena camuflada para a gente não perceber logo de vez? E você acha tudo isso normal? É normal para você? Agora eu pergunto, pastor, com todo respeito, você que for ver esse vídeo, né, que ouve aí falar sobre tudo isso, você acha normal? Você acha que o Criador vai te salvar, meu irmão, salvar a tua alma? Você abrir a boca e pronunciar quando diz assim, glória ao porco. Aí ele vai te salvar por quê? Você sabe de toda a história, mas você se recusa, não tenho nada com isso, né? E vai continuar, e ele vai passar a mão na tua cabeça, você ainda faz o povo pecar, porque você não ensina o povo, e o povo peca também, blasfema dia e noite, chamando o Filho do Criador de porco, e dá aquele jeitinho. Você acha que Deus é como nós aqui brasileiros, o povo que adora dar um jeitinho brasileiro, Aí ele vai passar a mão na cabeça de todo mundo e diz, não, tudo bem, você sabia, você ouviu dizer, você tinha todas as possibilidades de entender
que esse camarada do dia 25 não era o meu filho, mas você continuou se falando, não tem problema, eu vou passar aqui a mão na tua cabeça, eu vou dar aqui um jeitinho brasileiro e você vai entrar para as bodas do Cordeiro. É assim? Não é assim que funciona, irmão. Não é assim que funciona, tá? Eu tô sendo muito perseguida por isso. Você sabia que eu já tô sendo, a minha vida até corre risco por isso? Não é só o povo me xingando, não. Tem o mundo espiritual contra mim. Vocês não sabem que eu estou passando por isso. E eu vou continuar falando com toda a humildade do mundo. Ainda que isso custe a minha vida. Ainda que o Criador permita que o inimigo das nossas almas ceife a minha vida. Eu vou morrer falando. Tá bom? Porque, primeiro, que eu não tenho mais nenhum apego nenhum a esse mundo. Sabe? Esse mundo é uma mentira, é uma ilusão. O Senhor, Ele me acordou para a vida, Ele me sacudiu e disse, olha, esse mundo que você acha que existe, ele não existe. Ele não existe. Hoje eu não tenho mais interesse em correr atrás de dinheiro, né? De grandes, essas coisas mundanas, não tenho mais o menor interesse. Eu me desapeguei de tudo. Para mim o que vier é lucro. Se eu tiver o dinheiro só para pagar minhas contas e viver com dignidade, tá bom demais. Se o Criador quiser me dar dinheiro, que hoje minha cabeça ela é muito diferente, eu já não penso mais que se eu tivesse dinheiro eu ia viajar. Primeiro que eu não posso viajar, que eu nem tomei vacina e não vou tomar. Tá bom? Então, eu já não tenho mais esse pensamento. Eu vou investir em pessoas, investir em vidas e parar com esse negócio de estar atrás de esnobar, de muita viagem, de muito gasto, de exibicionismo na internet. Isso não vem de Deus. Eu não quero juntar tesouro na terra, porque eu entendi que a nossa vida aqui ela é passageira. A gente está aqui para fazer aquilo que o Criador nos mandou fazer, que é levar a palavra, que é adorar a Ele com sinceridade, que é para se esforçar. A gente não temos que nos esforçar para pecar o menos possível. Parar de pecar a gente não vai conseguir. A gente já nasceu no pecado, mas a gente tem que se esforçar, né? E é para isso. E é para isso que eu vivo, tá bom? Vocês me desculpem aí, eu não quero afrontar ninguém, eu não quero desrespeitar ninguém, mas a verdade a gente tem que falar, tá bom? Idolatria é pecado e pecado grave. O Criador não tolera outro Deus. Ele não tolera Deus chamado Pedro, nem João, nem Jesus, nem nada. Nem Maria Aparecida e nem nada, irmão. Você me perdoa, mas idolatria é pecado. E se você morrer na idolatria consciente, só porque você não quer dar o braço a torcer, eu sinto muito pela tua alma. O mundo espiritual é diferente desse mundo aqui. O nosso Criador, irmão e irmã, Ele é amor mesmo, mas Ele também é justiça. Não acredite só no amor do Criador, acredite na justiça dele também, tá bom? Ele não passa a mão na cabeça da gente, Ele não dá jeitinho brasileiro, isso não existe com o Criador. Ele não negocia a glória dele. Ele não aceita, a gente não pode tirar a glória do Pai. E dar a qualquer outro ídolo, não importa qual. Não importa, nem ídolo romano, nem Jesus, nem Maria, nem José, nem Exu Caveira, nem ninguém. Tá bom? Me desculpa, mas é isso. A gente tem que parar com esse negócio desse evangelho muito fofo, tá? É um evangelho fofo que ninguém quer falar a verdade pro povo. O povo tá indo pro abismo aí todo dia. Enquanto você tá vendo esse vídeo agora, um monte de gente tá indo pro abismo, tá? E porque o povo não quer falar a verdade? Porque o povo quer falar o que o povo quer ouvir? As pessoas não querem ficar mal. As pessoas têm medo de perseguição, como se fosse viver a vida inteira aqui na terra. Não precisa ter medo não, irmão. Se Deus te revelou também, isso, ou seja lá o que for, tem um monte de coisa aí que Deus tem revelado para o povo, fale a verdade, não tenha medo não. Se você perder a tua vida aqui, você vai ganhar muito mais lá do outro lado, na eternidade. Não tenha medo não.
Se desapegue desse mundo e faz a vontade do Pai. O Pai está precisando, a obra do Criador está precisando de pessoas que tenham coragem, coragem de falar a verdade. As pessoas só querem pregar a bênção. Descansa. Descansa que essa luta não é tua. Ei, não sei o quê. Irmão, não é tempo de descansar. Não é tempo de descansar. É tempo de buscar o Senhor. É tempo de arrependimento. É tempo da gente buscar o Senhor enquanto se pode achar. É tempo da gente se dedicar. É tempo da gente falar a verdade para as pessoas. A gente já está aí vivendo o apocalipse. A gente está caminhando para o fim. Se você não se encher de Deus agora, se você não se desapegar de bens materiais, de pessoas que não estão nem aí para nada, você não vai ter força para inventar o que vem aí pela frente. A coisa está vindo muito séria, tá bom? Fuja desses lobos que só pregam a bênção, que ficam te motivando a buscar a bênção. Você fica distraído só pensando em bênção, tá? Busque ao Criador, sim. Coloque nas mãos dele os seus problemas, com o seu marido, com a sua esposa, com os seus filhos, né? Com a sua família, seja lá quem for. Mas não faça isso o principal da tua vida. Que o foco da tua vida seja o Criador e que isso venha depois, tá bom? Coloque o Criador em primeiro lugar na tua vida. Pergunta para ele quais são os ídolos que estão ocupando o lugar dele na tua vida, tá? O primeiro mandamento para a gente ser salvo é amar o Criador acima de todas as coisas, tá bom? Se você ama mais a tua família, se você ama mais o teu esposo, se você ama mais a tua esposa, se você ama mais o seu time de futebol, se você ama mais o seu trabalho, o seu carro, a tua casa, você está em pecado. Você tem um ídolo na tua vida. Você tem que substituir pelo Criador. O espaço dele no teu coração não pode ser preenchido por mais nada a não ser ele. Depois que você colocar ele em primeiro lugar, a tua família vem em segundo. Mas é em segundo, tá bom? Se você tiver que abrir mão da tua família por ele, pelo Criador, abra mão da família por ele. Não coloque ninguém acima dele. E quando eu digo abrir mão da família por ele, não é que você tem que abandonar, não. Não tem que abandonar. Continue amando a tua família. Mas se for preciso, não abra mão do Criador por nada, nem pela tua família. Se a tua família não entende o teu chamado com Deus, eles não aceitam, então pronto, teu negócio é com Deus. Deixa que da tua família ele cuida, tá bom? A salvação é individual. Ninguém é salvo sem amar o Criador acima de todas as coisas, tá bom? Ninguém. Não adianta pular em cima do púlpito, não adianta entregar profecia todo dia, não adianta pregar bonito, não adianta ter 20, 30 anos de ministério, não adianta nada. O primeiro mandamento, esse é o mais importante. Ama a Deus acima de todas as coisas, né? Eu sempre tenho perguntado ao Senhor, Senhor, Deus eterno, Adonai, tem ainda algum ídolo na minha vida? Tem alguma coisa que está acima do Senhor? Eu tenho essa preocupação. Eu não quero, nada pode ocupar o lugar do meu amado Criador, Pai do Salvador, do meu Salvador, Yahushua, ou Yeshua, o meu Messias, aquele que morreu na cruz para me salvar, a mim e a você. Então eu não admito nada. Eu não vou abrir mão dele por nada, nem por filho, nem por pais, nem por irmãos, nem por colegas, nem por amigo, nem por ninguém, tá bom? Desculpa aí, gente, eu não quis ofender ninguém, me desculpa, mas eu não quis ofender. A verdade tem que ser dita, tá bom? Muito obrigada a você que viu o vídeo aí, e que Deus te abençoe, e reflita aí nessas palavras, tá bom, gente? Por favor, vamos levar a sério a nossa vida espiritual. Nós não temos mais tempo para brincadeira. Ou você escolhe servir a Deus, a Adonai,
ao Criador, ou você escolhe servir a tua família, ou você escolhe servir o seu pastor presidente, ou você escolhe servir o teu pai, tua mãe, teus filhos, seja lá o que for. É tempo de escolha, e a escolha tem que ser a obra do Pai. E fazer a obra do Pai não é chegar no domingo, né, e ir para a igreja, bater lá o seu cartão e voltar para casa e tudo continua igual. Isso não é colocar o Criador acima de tudo. Isso é muito mais profundo, tá bom? Amém?